Eu me chamo Paulo Sérgio, estou aqui para estudar com você mais um tema especial da Bíblia com você. E será sempre um privilégio poder estudar com você. Eu quero pedir que Deus te abençoe, que você venha cada dia mais buscando e que você possa também marcar os textos da Bíblia e crescendo cada dia no Senhor, está preparando para a volta do nosso Deus. Nós, no último estudo, nós aprendemos sobre fé, arrependimento e confissão. Nós aprendemos que a fé agrada a Deus e ela é o meio pelo qual somos justificados, E Deus dá uma medida de fé a cada um de nós. Deus dá uma medida de fé e cabe nos desenvolvermos essa fé estudando a palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus, como diz Romanos 10:17. E Jesus veio chamar o quê? Pecadores ao arrependimento, Jesus não veio chamar santo, mas sim pecadores ao arrependimento. E nós só prosperaremos se nós confessarmos os nossos pecados, de acordo com Provérbios 28, verso 13. E quando confessamos os nossos pecados, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, de acordo com Isaías 43, verso 25. E hoje estamos aqui para falar sobre os sinais da volta de Jesus. O sinal da volta de Jesus é um dos temas especiais da nossa série, que leva-nos a compreender a proximidade da volta de Cristo. Então, vamos entrar no tema e eu gostaria que antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a fazer uma prece para pedir a iluminação de Deus. Pai querido, mais uma vez estamos aqui em torno da sua palavra, peço-te sabedoria, que o Senhor abençoe a mim, cada amigo e irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amigos, um dos marcos das sinais da volta de Jesus é sobre guerras. No século XX ocorreu duas grandes guerras mundiais. Isso no século XX, começando ali em 1919 a 1918. Então foi duas grandes guerras mundiais. E no mesmo século, a partir de 1918 de 1939 até 1945 foi a Segunda Guerra Mundial. Por isso, ele é conhecido como o século violento, um século que houve duas grandes guerras mundiais. Então, foi um século muito violento. Foram cerca de 120 milhões de combates, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Então, foi muitas coisas que aconteceram. Então, sobre fome, temos 1 bilhão de pessoas, passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome. Eu acabo de pronunciar uma frase aqui, uma pessoa já vai morrendo. Então, são 10 milhões de mortos por ano. Por ano, são cerca de 10 milhões de mortos por ano. Hoje, sobre as pandemias também, nós vamos falar sobre o coronavírus, Zika vírus, tudo ali, gripe suína, e essas aqui que está aí, já são também as antigas, a AIDS, vaca louca, vírus ebola, câncer e outros. Então, são tantos outros sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus. Mas você pode até dizer assim, mas Paulo Sérgio, sempre isso aconteceu, pandemia, terremoto, tudo isso aconteceu. E eu quero dizer que sim, aconteceu sim mesmo, mas não com tanta intensidade como hoje, nos tempos que estamos vivendo. Só para você ver assim, comparando sobre as progressões dos terremotos, você vê aí. No século XVI foi 4 grandes terremotos. E aí no século XVII já foi para quanto? 10. Olha que vai sempre crescendo e multiplicando cada vez mais. No século XVIII já foi 16. Há sempre uma progressão. Assim como você imagina uma mulher quando está prestes a ganhar neném, as dores com as contrações do parto, ela vem aumentando cada vez mais, até a ponto de chegar e dar luz ao bebê. A progressão aí dos grandes terremotos. Já no século XIX foi o quê? 40 grandes terremotos, com cerca de 350 mil mortos. Então, você vê um crescimento extraordinário. Olha no século XX quanto que aconteceu. Já foi 97 grandes terremotos, com 2,150 milhões de mortos.
é uma progressão geométrica, cada vez mais cresce. Se nós vai chegando aí no século XX, século XXI, a tendência é só somar e multiplicar. É aumentando cada vez mais. Ou seja, esse mundo está de mal a pior. Não há como ter aquela esperança de melhora, não. Cada vez mais vai piorar. Isso é o que a palavra de Deus mostra. Amigos, sobre o escurecimento do sol e a lua, isso aconteceu, é um dos grandes sinais que aconteceu também ali no dia 19/5 de 1780. Aconteceu o chamado Dark Day, ou dia escuro, que foi um dia pelo qual os animais que estavam no campo, eles voltaram para casa e voltaram para os seus aposentos ali, galinha para o seu pureiro, as crianças que estavam na escola voltaram para casa, sapos começaram a cantar, então entrou naquele clima noturno, sabe, grilos, então foi um dia diferente, o qual o povo entenderam como seria o juízo de Deus, que estava nos dias mesmo que o mundo iria acabar, que foi chamado ali o dia escuro, né? Que houve esse... E também eu quero dizer para você que aconteceu nesse dia, não foi um eclipse, porque um eclipse é quando o Sol ele para em torno, alinhado com a Terra, e há esse efeito, um eclipse. E a ciência não mostra isso que aconteceu nesse dia. Tem um monte de outras teorias que você vai encontrar na internet, mas não provável. É simplesmente teorias, né? E aí na queda de estrelas, que aconteceu quando? Ali 1700 no dia 3/11 de 1883, aconteceu também aquela grande queda de estrelas que aconteceu no dia 13/11 de 1833. Ou seja, foi, de acordo com os historiadores, que fala de cerca de 200 mil meteoritos. Foi muitas coisas, cerca de 6 horas assim, meteoritos descendo do céu como figueira que cai os seus frutos. Então, e aí conta a história que as pessoas poderiam sair até com um jornal para fora, que ele poderia ler ali um jornal em plena noite escura, com simplesmente a luz das estrelas, dos meteoritos. Eu quero que você entenda que meteoritos não é simplesmente, não é uma estrela mesmo que caiu assim nesse sentido, porque de acordo que a gente entende que uma estrela ela é bem maior do que a Terra. Se caísse uma estrela aqui na Terra, ela destruiria tudo. Então são meteoritos que quando entram em contato com a nossa atmosfera, ela há essa onda luminosa que acontece isso. E é o que vai ver esse espetáculo que aconteceu no dia 13 de 1833, que foi chamado o grande dia das quedas de estrelas. As catástrofes, né? Catástrofes que acontecem no mundo sobre tsunami, furacões, enchentes, isso são acontecimentos que acontecem a cada ano e sempre tem acontecido mais e mais e mais. Então, são coisas subsequentes que vêm acontecendo. E também sobre os falsos cristos e falsos profetas que vem acontecendo aí nesse mundo que estamos vivendo, e a falta de amor e a criminalidade que vem aumentando cada vez mais. Então esses são um dos sinais subsequentes da volta de Jesus, que está cada vez mais aumentando. Corrupção, filho desobediente, angústia, estresse, e esses são um dos sinais também da volta do nosso Deus que está às portas. E um dos sinais definitivos da volta de Jesus é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Esses são um dos sinais definitivos da volta de Jesus, que é a pregação do Evangelho. E você sabe que nós não sabemos o dia nem a hora. Mateus 24, 36 diz que nós não sabemos num dia nem a hora, nem Jesus sabe e nós também não sabemos. Nós só sabemos que está muito próximo. E aqui, amigos, Mateus 24, verso 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que diz ali, isso é uma das perguntas dos discípulos a Jesus. Ele fala assim:
mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E você vai ver que Jesus ele começa a enumerar alguns sinais. Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e se viram amigos e irmãos como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Aqueles sinais que Jesus falava ali, eles se viram como um modelo, uma maquete que aconteceria nos últimos dias. Outros sinais, porém, estão se cumprindo em nossos dias. Quais são eles? É o que nós iremos compreender no tema de hoje. Tudo bem? Então, cabe nos perguntar assim, essa pergunta aí: que sinal seria visto, amigo, no mundo social antes da volta de Jesus? E no mundo social, nós iremos compreender sobre esses sinais agora. Em Mateus 24, verso 6, Jesus começa dizendo assim, lembra da pergunta dos discípulos? Senhor, que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Jesus responde: e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, vedes, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus diz que ia haver guerra, rumores de guerra, mas nós não precisávamos assustar, assim como os discípulos, porque ainda não era o fim. Isso era simplesmente sinais da volta de Jesus. Esse negócio de guerra, tudo isso que anda acontecendo, não é o fim, é a proximidade. Sinal indicando a volta de Jesus. Então, quando você vê esses sinais acontecendo, você tem que ficar percebidos, porque são um dos sinais da volta dele. E ele fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Então, isso aí naturalmente ia acontecer. Como nós vimos nas progressões dos terremotos, cada vez mais foi crescendo. E isso é uma evidência que Jesus está às portas. Assim como eu disse, como a mulher está prestes a ganhar neném, aí ela vai aumentando cada vez mais as contrações até o ponto de nascer a criança. Então, esses sinais são uma das evidências dos sinais da proximidade da volta do nosso Deus. E Jesus disse ainda, Mateus 24, verso 10, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair ou odiar uns aos outros. Então, seria um tempo de as pessoas odiando uns aos outros e traição, E quando você lê também aí 2 Timóteo 3, verso de 1 a 4, o que diz? Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É como se estivesse falando de nós agora, amigos? Com tempos mais difíceis que estamos vivendo, Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, esses é um dos marcos do tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Então eles seriam desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, e cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É isso, as pessoas hoje buscam muito prazer da carne, mas as coisas de Deus ignoram muito. As pessoas hoje estão vivendo dessa forma, e quando você lê esse texto, é como se estivesse tendo um raio-x do tempo que nós estamos vivendo. E como diz Jesus, nós iríamos ouvir o quê? Falar de guerra, rumores de guerra, e haveria fome e terremotos em vários lugares. Só que cada vez mais crescente. E assim progressivamente é o que seria. Que 3 grandes sinais, amigos, seria visto no mundo natural que indica a proximidade da volta de Jesus? Esse é um dos sinais que nós falamos, lembra? Que nós falamos dos terremotos, escurecimento do sol e da lua. Esses são um dos sinais que indica a proximidade da volta de Jesus, que marca um dos períodos marcantes do tempo do fim. Aqui, Mateus 24, verso 7, nós já lemos, mas eu quero relembrar com você. Porquanto se levantará o quê? Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Além, amigos,
de haver nação contra nação, que a gente vê esse murmurinho no mundo aí. Você sabe, um país querendo se levantar contra o outro, Bush, vem querendo se levantar contra o outro, haveria fomes. Mas eu quero destacar também aqui sobre terremotos. E um desses terremotos que aconteceu, que foi como marco do tempo do fim, foi o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu ali em 1755, ali especialmente no dia 1º de novembro de 1755, chamado Dia de Todos os Santos, onde aconteceu um grande terremoto em Lisboa, que fala que cerca de 10 mil prédios caiu naquele dia, mais ou menos conventos, mais ou menos 50 igrejas foram destruídas. E as pessoas, você sabe, no dia de Todos os Santos, estavam reunidos naquele dia, que você sabe, a Igreja Católica nesse dia celebra muito e fala que esse dia foi um dia de um grande incêndio ali em Lisboa. Além do grande terremoto, destruiu tantas igrejas e houve um incêndio muito grande. E depois, em seguida, houve um grande tsunami que entrou invadindo a cidade mais ou menos 250 metros adentro. E foi um dia de muitas pessoas morreram, e fala de cerca de 90 mil mortos num dia, e além da cidade ser incendiada. Então esse é um dos acontecimentos que aconteceu em 1755, ali especialmente no dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. E aqui Mateus 24, verso 29, eu gostaria que você lesse comigo, que Jesus diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Outros sinais, sinais sucessivos. A lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, Jesus fala que logo em seguida acontecer esse terremoto, que é um dos marcos, desse grande terremoto, viria o quê? O escurecimento do sol, depois viria a lua e as quedas de estrelas, que aconteceu, que nós vamos ver aqui, que isso aí é profecia que já foi cumprida de acordo com a palavra de Deus. Em 1755 aí, que aconteceu o grande terremoto de Lisboa, e o escurecimento do sol e da lua, que aconteceu no dia 19 de 5 de maio, 19 de 5 de 1780, que nesse dia, como eu já disse para você logo no início, foi um dia que aconteceu, que ali escureceu tanto que todos os animais caçaram os seus lugares de abrigo, galinha foi para o pureiro, as crianças voltaram para a escola e sapos começaram a cantar. Então o povo entenderam como o dia do juízo de Deus, E já no dia 13 do 11 de 1883 aconteceu aquela grande queda de estrela de meteoritos, que foi cerca de 6 horas o céu iluminado com esse evento sobrenatural. Se você quiser compreender mais sobre isso aí, entra na internet e vê lá sobre o grande terremoto de Lisboa, sobre o escurecimento do sol, a queda de estrela que aconteceu na Nova Inglaterra. Você pode entender melhor sobre esse tema e você vai ver que Jesus está às portas. E agora, amigos, que sinais seria visto no mundo religioso antes da volta de Jesus? E continuando ainda em Mateus 24, você continua aberto em Mateus 24, no mundo religioso o que iria acontecer? Olha o verso 4 aí de Mateus 24. Mateus 24, o verso 4 e 5, olha o que diz assim, Eu vou começar a ler aqui, 4 e 5. E lhes responderam: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então Jesus disse assim: veja que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome e enganarão a muito. Nos últimos dias haveria muitos falsos cristos e falsos profetas, e eles viriam no nome de Jesus. Eles não viriam no nome dele, mas usariam o nome de quem? O nome do próprio Jesus. Olha o verso 11 aí também, amigos. Olha o que diz aí, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nesse dia, ia haver muitos falsos profetas e enganaria a muitos. Haveria muitos falsos profetas. O verso 24 assim, também diz assim,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então, amigos, nesse dia, nos últimos dias, surgiria falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Mas você sabe que os eleitos não vão ser enganados. Esses aí são os textos que eu acabei de ler, né? Os eleitos, eles não vão ser enganados. Por quê, amigos? Porque os eleitos estão fundamentados na palavra de Deus. Você e eu devemos colocar tudo que cremos, a Bíblia, para comprovar se nós estamos vivendo de acordo com ela, porque nós devemos ficar com a Bíblia. Se você crê em alguma coisa, você tem que pegar a palavra de Deus e examinar para ver se está em conformidade com a Bíblia, porque senão você não deve aceitar. Nós devemos viver em conformidade com a palavra de Deus. Então surgiria falsos cristos e falsos profetas, e eles iam operar tão grandes sinais que possível foram e enganariam até você. Mas se você é uma pessoa que vive em conformidade com a palavra de Deus, você não vai ser enganado, porque ele só vai enganar aquelas pessoas que desvia das palavras de Deus para seguir o que diz um pastor, o que diz uma determinada simplesmente placa de igreja, sem examinar a palavra de Deus. Porque todos nós devemos ser como os bereanos. Quando alguém abrir a palavra de Deus, você tem que examinar para ver se é exatamente daquela forma. E outra, seguir sempre a forma de estudar como diz a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Nunca ficarmos com o texto isolado da Bíblia, porque senão nós iremos cair nos enganos que o inimigo quer nos enganar nos últimos dias. E os enganos dos últimos dias será baseado na iniquidade, que a iniquidade vai multiplicar. E se de acordo com 1 João 3, verso 4, amigos, a iniquidade e a desobediência à lei de Deus. Eu gostaria que você lesse lá. Agora eu gostaria que você abrisse aí também em 2 Pedro, né? Qual é a motivação dos falsos profetas, amigos, ao pregarem a Bíblia? Qual é a motivação? Abre aí a palavra de Deus comigo. Vamos ver lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Fala assim, ó. Assim como no meio do povo surgirão falsos cristos e falsos profetas, também haverá entre vós o quê? Falsos mestres. Olha para você ver, falsos mestres são aqueles que ensinam a Bíblia, e no meio deles haveria falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Olha o mais sério aqui desse texto, amigo, ó, que diz assim, ó: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitas pessoas seguiriam esses falsos mestres. Tomara que você não é desse. Tomara que você, eu estou orando para que você é aquele que segue a palavra de Deus, segue a Bíblia unicamente. Por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Olha para você ver, por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade seria inflamado. Eu estou lendo 2 Pedro 2, de 1 a 3. O verso 3 diz assim, ó: também movido por avareza, farão comércio de vós, e com palavras fictícias, e para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Eles têm faz tudo isso movido por avareza, amigos, dinheiro, comércio. Então é isso que acontece, os falsos profetas, eles fazem isso. Ele não amou ao próximo, o falso profeta, ele faz tudo movido por avareza, por dinheiro. Então é isso que o falso profeta faz. E eu gostaria que você abrisse também aí comigo o que atrai as pessoas a esses falsos líderes. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes, amigos e irmãos? Abre aí Mateus 27, Mateus 7, verso 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. Eu gostaria que você abrisse e eu vou lê-las. Jesus diz assim, ó: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo amigo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Tem muitas pessoas aí chamando pelo nome de Jesus, Senhor, 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 e isso não é uma prova que amamos a Jesus. Olha o verso de 22, diz assim, ó: muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não fizemos, e em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Amigos, essas pessoas no último dia, quando Jesus voltar, eles vão argumentar para Jesus que eles fizeram muito milagre em nome de Jesus. Mas isso não é prova que nós estamos com o próprio Jesus. Às vezes podemos estar usando o nome de Jesus em vão. E o inimigo aproveita essas brechas para fazer prodígios enganosos, para levar muitas pessoas à iniquidade, à desobediência à lei de Deus. Olha o que Jesus diz aqui no verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai o quê? A iniquidade. Essas pessoas estão operando sinais e prodígios, mas o propósito é fazer com que as pessoas continuem no engano, na iniquidade. Quando você já viu alguém pregar sobre a lei de Deus, que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, na sua igreja tem pregado isso? Você sabia que a iniquidade, a desobediência à lei de Deus, os mandamentos de Deus? Amigos e irmãos, por favor, vai para a palavra de Deus e cresce cada dia no Senhor. Muitas pessoas hoje estão buscando a Deus só pelos líderes, a amizade que tem com os líderes e doutrinas sem base bíblica. Sabe por que eles estão buscando isso, doutrina sem base bíblica? Porque vai para a Bíblia e vê claramente na Bíblia e chega até o pastor e fala, pastor, isso aqui eu devo seguir? Eles falam, não, isso é coisa de tal igreja tal, aquela que guarda o sábado. Isso é coisa daquela. Amigos, se você encontrar na Bíblia o que a Bíblia disser, viva o que está na Bíblia, porque igreja nenhuma não tem autoridade de dizer o que é verdade. A Bíblia mostra a verdade e nós devemos seguir o que é a verdade, que está na Bíblia. Então, os sinais sinais de prodígios e curas, esses também são um dos sinais que as pessoas vão à igreja, a esses falsos líderes, que as pessoas querem ver algo sobrenatural. Amigos, quando acontecer algo, que você vê uma igreja que está oferecendo estudos bíblicos, vai estudar a Bíblia, vai crescer com Deus. Não correndo para a igreja porque está acontecendo algo sobrenatural, porque isso não é evidência que nós devemos buscar Cristo. Você deve buscar Cristo pelo motivo certo, o amor a Cristo. Além desses, que importantes sinais foram mencionados por Cristo? Olha o que diz Mateus 24:14. Diz assim, ó: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, a testemunho de todas as nações, e então verá o quê? O fim, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus. Porque tem um outro evangelho sendo pregado, de acordo com Gálatas 1, verso 6. Paulo fala de um evangelho falso que está sendo pregado. Mas você precisa ficar com o evangelho do reino, aquele que é puramente bíblico, totalmente, puramente, claramente bíblico. Então, haveria um dos sinais nos últimos dias é o evangelho do reino por todo o mundo. Esse seria um dos últimos sinais. Lembra que eu disse aí Gálatas 1, verso 6? Então, o que fazemos, amigos, para não sermos enganados com esse evangelho falso? Olha o que diz 1 João. 1 João 4, verso 1 diz assim, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que você, amigo, deve fazer para provar o ensino de uma pessoa, de um mestre, de um profeta, de um pastor? O que você tem que fazer? Você tem que provar para ver se está em conformidade à palavra de Deus. Porque Deus não levanta verdadeiros profetas para falar contra a Bíblia. Deus levanta profeta para exaltar a Bíblia.
E todo aquele que se denomina pastor, que usa a palavra de Deus, ele pode ser denominado verdadeiro profeta ou falso profeta. Se assim ele obedece à palavra de Deus, é chamado de verdadeiro profeta. Mas se também não segue o que está na Bíblia, é falso profeta. Você está entendendo? Você e eu, nós devemos provar para ver se o ensino está de acordo com a palavra de Deus, senão nunca devemos aceitar. Por que Deus manda provar os ensinos, amigos do profeta? Olha porque você diz, olha o que diz Mateus 7, verso 15. Eu gostaria que você lesse comigo. Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amigos, o falso profeta, ele vem disfarçado em ovelha. O falso profeta, ele cuida daquela ovelha que ele quer também depenar. Então você tem que ficar atento quanto a isso. Às vezes a amizade da pessoa, ele é tão grande assim, ele vem cuidando bem, mas com um propósito negativo. Eu não quero dizer que nós não devemos cuidar, todos nós devemos cuidar um do outro, mas você tem que analisar os propósitos para ver se esse profeta, essa pessoa, esse pastor está em conformidade com a Bíblia. Senão, às vezes ele está cuidando de você, porque às vezes pode ter um interesse no seu bolso ou em alguma coisa sua. Porque quem quer manter a gente no interesse na mão deles, ele também cuida. Mas aí você tem que analisar para ver se é um profeta verdadeiro, se ele está vivendo em conformidade com toda a Bíblia, se ele está claro no assim diz o Senhor. Olha o que diz 2 Pedro 3, versos 16. Pedro fala sobre as pessoas quando pegam os evangelhos, as cartas de Paulo e distorce. Eles pegam para para fazer distorcer e levar as pessoas a compreender da forma deles. Olha o que eles fazem. Ao falar acerca destas coisas, desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes, os instáveis, deturpam, como também desturba as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro aqui está falando dos escritos de Paulo, que fala que Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas os ignorantes, os falsos profetas, pegam elas e torce e faz falar o que eles querem, não deixa como Paulo disse. Então, amigos, o engano será sempre baseado na verdade. Nós devemos provar os profetas porque os enganos vêm disfarçados da verdade. Ele vem enganando, ele vem disfarçado, ele vem embrulhado. Satanás, ele não aparece com a sua carapuça, ele vem mostrando justiça, mas traz o engano. Nós devemos também provar, porque para comprovar se o que o ensino está de acordo com a Bíblia. E você sabe que a Bíblia não é fácil de entender em todos os textos. Você vai ver, tem muitos textos que são fáceis, mas nem tudo. Você vai no Evangelho, muitas vezes são claros para entender, mas outros lugares você precisa deixar a Bíblia falar. Por exemplo, os símbolos da profecia. A Bíblia tem símbolos, 95% você não estuda não entende como se lê a profecia. Então, você deve deixar a Bíblia falar. Então, amigos, e também de acordo com Isaías 28, verso 10, nós devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali, de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz aí, ó. Como saber se uma doutrina é verdadeira? De acordo com João 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito de quê? Da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus, quando ele saía pregando o evangelho, ele dizia: você estuda a doutrina que eu prego, se eu falo por mim mesmo ou se eu falo o que está escrito nos profetas. Então, o próprio Jesus não criou nova doutrina, ele mesmo falou
do que estava na palavra de Deus. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. E quando você lê aí Isaías 28, verso 10, diz assim, ó: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós devemos, amigos, comparar a doutrina para ver se está de acordo com toda a Bíblia. Isso é o que devemos fazer. Devemos também, a Bíblia, a doutrina não deve estar baseada em um só livro da Bíblia, como diz Isaías 28, verso 10, porque é um pouco aqui e um pouco ali. Ela tem que estar em conformidade com toda a palavra de Deus, né? A doutrina não pode ser baseada em uma parábola ou em versos e poucos versos da Bíblia. Isso não deve. Por isso que você deve provar os ensinos do profeta, você tem que ficar atento quanto a isso. Se os sinais, amigos, da volta de Jesus estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Eu gostaria que você abrisse aí em 2 Pedro 3, verso 9. Olha por que Jesus ainda não voltou. Não retarda o Senhor a tua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não está retardando a sua promessa. Ele está sendo misericordioso. Ele está aguardando você a decidir por ele. Ele quer decidir, aguardando você a decidir por ele. Então Jesus está sendo misericordioso para que ninguém pereça, né? Eu gostaria que você lesse agora aí Lucas 21, verso 28 e 34. Qual é a atitude que eu e você nós devemos ter no tempo do fim? Vamos lê-la, que está aí. Abre o texto comigo aí em Lucas. Fala assim, ó: ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, amigos, o que a palavra de Deus diz, quando você vê esses sinais acontecer, tudo isso acontecendo, guerra, furacão, terremoto, tudo isso acontecer, erguei a vossa cabeça, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Você não vai se alegrar com a destruição do outro, do seu vizinho, do seu amigo, de pessoas que estão destruindo por esses eventos, mas você vai se alegrar pelos sinais que estão se acontecendo, porque esses sinais é uma evidência da proximidade da volta de Jesus. São sinais que mostram que Jesus está às portas. O verso 34 de Lucas 21 diz assim, ó: acautelai-vos por vós mesmos para que ninguém vos engane, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você tem que estar cuidando e não se contaminando com esse mundo, com a orgia, com o pecado. Porque a volta de Jesus pode vir sobre cada um de nós como um laço de surpresa. E nós devemos estar apercebido. Mateus 6, verso 33 também diz assim, ó: buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No tempo do fim, nós devemos buscar Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas vos serão acrescentadas a cada um de nós. Que essa seja a sua decisão. Nos últimos dias, você deve viver com procedimento de pessoas que estão vivendo e preparando para a volta do Senhor. Nunca ficar com algum pecado acariciado, mas viver em santo procedimento com o Senhor. Então, nos últimos dias, amigo, a atitude que devemos ter é erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a atitude que nós devemos ter. Eu quero ver se você compreendeu esse assunto, se você tem compreendido esse assunto. Se os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo, né? Você sabe que os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo.
Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Jesus é a pregação do evangelho do reino em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Tem dois evangelhos sendo pregados aí. E você precisa ir para a Bíblia para descobrir qual é esse evangelho. Nós devemos, amigos, provar cada dia se a doutrina que as pessoas estão ensinando se está de acordo com a palavra de Deus. Nos últimos dias, nós devemos erguer a cabeça e buscar Deus em primeiro lugar. Devemos erguer a cabeça e buscar Deus em primeiro lugar, né? Eu gostaria que você fizesse esse compromisso de fé, que você se decida por Deus hoje e se preparar para a volta do Senhor. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim? Você crê nisso? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Aqui você irá compreender a doutrina que está baseada em toda a Bíblia. Você não vai conhecer o que eu acho, mas o que está em toda a Bíblia. Então, parabéns pela sua decisão. Você quer se preparar para a volta de Cristo? Amém, amigos e amigas, eu quero orar por você. No próximo estudo, nós iremos falar sobre esse tema especial. Desde que os nossos primeiros pais transportaram os portais do Éden, depois de teres obedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e as suas terríveis consequências terão fim. No próximo estudo, nós iremos falar sobre a volta de Jesus, que é a maior de todas as esperanças. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. E antes disso, vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer pelo privilégio, pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor abençoe a mim e cada um dos irmãos. Nos dê a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.